Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu tô ótima, fora esse calor que tá fazendo aqui, que eu pareço dentro de um forno. Hoje eu trouxe um assunto meio diferente. É mais uma que fala, na verdade, inclusive tô sem nada. Eu não ia passar nada também, porque é capaz de ficar derretendo. Eu converso muito com meus amigos sobre isso, que desde pequena eu tenho esse lado mais espiritual. Inclusive, me tornei espírita por causa disso. E aí eu vejo que muita gente se interessa por esses assuntos, inclusive eu. Aí eu resolvi trazer os meus relatos passados por mim. E é isso, eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, eu vou começar pela sobrancelha. Esses dias eu pintei meu cabelo, então eu pintei a sobrancelha também. E ela já tá meio fortinha. Então vou fazer uns retoques. Eu sempre tô usando essa paletinha aqui, que ela é bem antiguinha, mas eu adoro ela. Minha unha é toda preta ainda. Mas ela é essa marca aqui, nem sei que marca é. E vou usar esse pincelzinho, né, que é a minha paixãozinha. Primeiro vou dar uma escovada na sobrancelha, né, porque é bom. Enfim, vamos começar as histórias. Eu morava em Blumenau, eu era ateísta, nenhuma influência de pais, tá? Nunca tive nenhuma influência deles. Eles deixavam com que a vida fosse me mostrando aos poucos. E no fim das contas foi exatamente isso que aconteceu. Tinha uns dias que eu estava meio... não tava 100%, eu tava tendo crises, tristezas. Eu achava que era muita coisa de adolescente, porque eu sempre tive esse apoio dos meus pais de é coisa de adolescente, sabe? Mas eu sempre tive o apoio. Se não me engano, foi num sábado, tava todo mundo almoçando e eu tava muito triste. Eu não lembro de não ter saído do quarto, nem nada. Eu lembro que uma hora eu tava na minha porta de sair, assim, tinha um móvel. E uma hora eu tava parada lá, minha mãe chegou pra mim e falou: por que você tá parada aí? E eu comecei a chorar. Era alguma coisa que não deixava eu passar, só parecia que fazia mal pra mim estar ali. Minha mãe cresceu em uma escola católica e por fim ela se tornou espírita, mas ela nunca frequentava. E quando a gente mudou pra Blumenau, eu passei 16 anos lá, ela não frequentava. Então ela chegou pra mim e falou: vamos num... O vizinho que tá fazendo um barulho agora. Ela falou: vamos no centro espírita hoje, sem falta. E eu, como não sabia o que fazer, falei: vamos. Gente, foi a melhor coisa da minha vida. Eu acho que ali parecia que estavam falando pra mim. Tudo que tava ali estavam falando pra mim. Tudo que eu tinha passado, tudo. Eu era novinha, não, eu já tinha mais de 10 anos, bem mais. Foi uns anos antes de eu me mudar. Eu deveria ter uns 13 anos, por aí. A gente entrou... o vento. Eu entrei numa ala, lá eles falaram comigo e eu lá assim, será que isso aqui é verdade? Sabe? Eu voltei pra casa, meio na dúvida do que estava ocorrendo, e eu acabei não conseguindo dormir sozinha. Então eu dormia no quarto da minha mãe, do lado da cama dela. A cama dela era de casal gigante e meus pais tinham separado, então cada um dormia em um quarto. Por incrível que pareça, meus pais permaneceram 2 anos na mesma casa, mas eles só dormiam em quartos diferentes. Eu dormindo ali do lado e minha mãe meio que... ela não fechava totalmente a porta. E a gente tinha ar-condicionado em todos os quartos, então a gente deixava os quartos abertos para não ligar todos os ar-condicionados. A gente ligava 2 ar-condicionados que levava pra casa toda. E aí minha mãe deixava a porta meio fechada do quarto. Um dia eu tava dormindo, eu acordei com alguma coisa, senti que alguma coisa me olhava. Deixa eu só mostrar pra vocês que eu vou passar agora. É esse corretivo da Ruby Rose aqui. E eu tava dormindo, daqui a pouco eu senti alguma coisa me olhando. Aí eu olhei atrás da porta e tinha uma coisa estranha. Hoje em dia eu sei definir eles, mas é um pai e um filho, os dois vestidos de preto e atrás da porta. O pai agarrava o filho assim, abraçada, e
não largava, não largava. A criança parecia que tava mantendo um medo, sabe? Minha cabeça vinha à vontade. Eu vou chamar minha mãe, eu vou chamar minha mãe. Só que ao mesmo tempo, alguma coisa falava pra mim, não chama ela, senão vai acontecer alguma coisa de ruim. E eu não sabia o que fazer. Então, eu sempre tive uma técnica de quando eu tivesse medo, eu conto até 10 e faço o negócio na hora. Então, eu contei até 10, chamei minha mãe. Isso que eu tava passando, gente, esse negócio de ver eles, uns 2 dias. Só que a minha mente parecia que era uma brincadeira minha, sabe? Uma brincadeira não. Uma coisa que o cérebro inventa, sabe? Coisa de criança, assim? Parecia isso. Aí eu resolvi chamar minha mãe, chamei. Minha mãe deitou comigo e ficamos deitadas lá. Daqui a pouco as duas pegam um sono. Quando eu acordo, o negócio estava em cima da gente. Em cima da gente. Eu via o rosto dele aqui, ó, de mim. Não conseguia dormir direito mais. Por muito, muito, muito tempo. Eu ficava acordando. Era horrível. A gente começou a frequentar o centro espírita. E numa noite eu tive não sei se foi um sonho, eu não sei até hoje o que isso é, o que foi na verdade. Mas a gente tava no sonho, eu lembro de exatamente o nome de um menino e como ele sofreu um acidente e como ele morreu. Eu lembro de tudo, 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 tudo. Eu lembro da idade dele, eu lembro onde ele morava, eu lembro de exatamente a cor da moto dele. E aí, inclusive, depois que eu comecei a ver isso, eu tenho trauma de moto e eu não sei porquê. Só por causa desse acidente, sendo que eu já vi vários acidentes. Eu vou passar a esponjinha agora pra dar uma espalhadinha. Eu não sei de onde veio esse sonho, se veio, o que foi, mas eu lembro disso tudo. Um dia eu fui no centro espírita, a gente entrou lá, e tinha umas alinhas que era uma ala pra criança e uma ala pra adulto. Então meio que a gente tinha que sentar separado, minha mãe sentava separado na fila do adulto e eu na área da criança. Eu entrei na salinha, a moça falou, eu vou trazer o seu anjo da guarda pra você. Deu vontade de abrir o olho, que eu tinha que ficar de olho fechado, que eles falavam fecha o olho. E eu meio que dei uma espiadinha, não sei o que eles estavam fazendo, mas ela falou, Murilo, venha. Alguma coisa assim ela falou, mas eu lembro que eu tinha falado o nome dele. No meu sonho, ou no que eu imaginei, ele chamava Murilo. E aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu parei de duvidar. Sabe, eu ficava, como que a moça sabe, gente? Eu nunca contei pra ela, nunca falei nada. E a moça sabe qual é o nome dele. Qual é o nome do menino, que eu nunca tinha aberto a boca pra falar pra ninguém. Hoje em dia não me assusta tanto, porque eu já passei por muito disso, tenho muitas histórias e não me assombra tanto. Mas acho que a gente sempre tem um pouquinho de medo, né? É uma coisa que a gente não consegue ver, assim, a gente não consegue tocar. Pulando um pouco a história agora aqui, nas histórias mais básicas. Na época que eu me mudei pra cá, nesse apartamento aqui morava minha avó e meu tio-avô. Meu tio é falecido e a minha mãe sente muito ele, minha mãe e minha irmã. Mas minha avó e meu tio-avô moravam aqui. Quando eu cheguei aqui, eu não sei porquê, eu acho que era uma troca de lar, eu não sei até hoje o que realmente era. Mas essas trocas de lar também nunca fui boa em hotéis, nunca gostei, assim, nossa, amo hotéis. Eu lembro que a gente ia pra Campo Alegre, lá a vibe é super tranquila e mesmo assim, acho que tô muito branca, né? Enfim, vou passar um pozinho, dar uma batidinha também pra não ficar tão claro. E a gente foi se ajeitando aos poucos até que tudo se encaixou. E eu não sentia mais as presenças. Eu tô passando um pó, que ele tem cor, então vamos dar uma escurecida nisso. No dia seguinte foi quando eu comecei a sentir presenças ruins dentro de casa. Aí minha mãe, ela não fazia essas limpezas, sabe, espirituais. Hoje em dia ela faz, a gente faz sempre, e como a gente acredita muito nisso, a gente faz muito. Então hoje em dia não tem mais. E eu sentia umas presenças ruins, mas eu não sabia explicar, eu tinha medo de algumas coisas. Depois de um tempo, foi embora. Eu acho que minha mãe fazendo essas limpezas, foi tudo embora.
Até que um dia eu namorava meu ex ainda, e a gente tava dormindo. Ele sabia das minhas histórias também. A gente parece do meu lado. Eu acordei do nada e eu fiquei encarando. Na frente, aqui é a minha cama, ó. Aí aqui tem um armário grandão, do chão ao teto. E eu fiquei encarando a porta desse armário. Parece que alguma coisa me puxava e ele fazia assim pra mim, passava a mão no meu rosto e eu olhava pra lá e voltava pro armário. E eu vi uma mancha escura no teto. E eu nunca tinha pesquisado sobre isso, nunca. Aí minha irmã, um dia a gente tava conversando e ela falou que ela tava sentindo uma presença muito ruim na frente da geladeira. E é basicamente assim, aqui é o armário, né? Vou explicar pra vocês pra depois explicar outra coisa. Aqui é o armário, aí você sai da porta, tem um outro armário. E se você for numa linha reta, assim, dá claro, não andar, né? Tem um armário e aí pulando paredes assim é a geladeira. Minha irmã falando que tava sentindo alguma coisa ali e eu não sentia. Aí uma vez eu fui pegar uma água, eu abri a geladeira. Na hora que eu abri a geladeira, alguma coisa empurrava e era muito forte, sabe? Aí a geladeira não faz isso, ela para aqui. E ela ficava empurrando. Aí um dia eu tava sentada no sofá, minha mãe e minhas irmãs tinham saído pra jantar, tava meu ex e eu assistindo alguma coisa na TV. E do lado da TV tinha um espelhão assim, que dava pra ver um armário. Esse armário aí que eu falei pra vocês. Ele olhou pra mim e falou, você não tá vendo alguma coisa ali? E ele não acreditava nisso. Eu falei, claro que não, tipo, não, né? Você não acredita nisso e ele tava sentindo uma coisa do nada. Eu falei, não é assim também, que você sente as coisas. Ele falou, mas eu juro, eu tô sentindo as coisas ali. Eu falei, não. Passou e aí eu levantei e olhei no espelho de novo. Alguma coisa tava parada, assim, parecia que tinha uma fumaça em cima do negócio. E aí a gente morreu de medo. A gente não sabia o que fazer nessa hora, porque pra mim, eu tenho menos medo do que pra quem eu conto hoje em dia. Mas eu sempre tive muito, muito, muito medo dessas coisas. Eu vou passar um lapisinho esse assim, só pra dar uma corzinha no olho. Depois disso, uma semana depois, eu sentia todos os dias, eu comecei a ver vídeos sobre isso, ir atrás disso, e tem um homem que ele sabe muito sobre isso, ele é um médium, e ele fala que quando toda casa tem no mínimo 3 espíritos, e sempre eles são em linha reta. Quando eu peguei e parei pra pensar, eu falei, meu Deus, os 3 são em linha reta, então não é coisa da minha cabeça. E hoje em dia eu não tenho medo deles, eles nunca fizeram nada de ruim pra mim, e quem acredita nisso, sabe que eles não fazem esse mal. Você precisa prejudicar eles a alguma coisa. Claro que alguns vêm pra fazer um mal, mas não são todos. Tem uma história recente. Eu, minha irmã e o Myron estávamos conversando sobre isso. E aí ela falou pra mim que ela sentia algo atrás da máquina de lavar. E a máquina de lavar, na hora que você entra na lavação, tem a máquina de lavar aqui, que ela é bem grandona porque ela lava e seca. Então, ela é muito grande. E atrás aqui tem um tanque. Ela falava que tinha alguma coisa que ficava ali atrás, e sempre que a gente tava na cozinha, ele puxava assim pra chegar na cozinha. Ele era bem compridão. Eu falei que não acreditava nisso até sentir. E aí teve uma vez que eu tava tomando banho, e eu senti que tinha alguma coisa escura, assim. A porta do banheiro é aqui e o chuveiro aqui atrás. Eu olhava assim, eu via que alguma coisa às vezes puxava um pensamento ruim. E eu via alguma coisa ali em cima. E eu falei, não pode ser, porque banheiro pra mim é um lugar muito macabro. Muito macabro. E aí eu comecei a pensar muito nisso. E aí um dia eu tava tomando banho e ele desceu. Ele veio bem na porta do box. Eu não gosto de definir eles como bons ou ruins porque eles sabem o que eles são. Mas não era uma coisa boa pra mim. Eu tava deitada no quarto e eu
parece que pra eles eu fiz alguma coisa que não agradou a eles. Hoje em dia eu meio que não ligo. Eu tava assistindo no final de semana com o Myron um vídeo sobre aquelas casas, sabe, que as pessoas vão. E eu não sei se eu muito acredito, mas ao mesmo tempo tem umas em que eu acredito. Parece que a energia de uma casa assim vem pra cá quando a gente tá assistindo. E eu acho que são essas coisas que não nos agradam. Então eu tento evitar ao máximo. Tem muita gente que diz que os espíritos são só maus. Eu não acredito porque eu sinto meu tio, eu sinto meus avós, eu sinto esse Murilo, eu sinto bastante gente que é falecida e que nunca me fizeram mal, então, né? Ah, eu passei esse rímel, um pouquinho. Tem uma amiga que a gente conversava sobre isso e ela também apontava pontos em que não era ruim. E ela é evangélica, então, vou passar um lip tint. Enfim, eu não sei dizer como espantar, entre aspas, mas o centro espírita e minha mãe dizem que eu sou médium e que eu tenho que ir atrás disso. Nossa, parece que eu passei um batomzão. Então, meio que se você não evolui algo que um espiritual te deu, você não passa de plano. Então, eu tenho que evoluir nisso. Passando um glossinho, ficou muito forte, né? Mas tá ótimo. E são essas minhas histórias. Eu não tenho mais medo porque eu já convivi um bom tempo com isso. E não adiantava eu ter medo, não adiantava eu ficar me remoendo por causa disso, sendo que tava ali. Eu só ia, tipo, passar os dias com aflições, sabe? E eu acredito em tudo. Eu frequento uma igreja evangélica. Eu não sei como funciona muito essas coisas, mas eu ia em centros espíritas, mas a igreja evangélica me confortou mais. E é isso. Eu acredito em tudo. Eu acho que o universo é muito grande para não existir muita coisa. Então, se você um dia disser pra mim que acredita em tal coisa, eu vou acreditar. Não vou acreditar, não é acreditar. Mas, tipo, não desconfiar de você porque você acredita. Porque é tudo muito grande, não tem por que isso não. Aproveitei pra dar uma maquiada aqui muito simples, que eu vou gravar mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se estiverem com alguma dúvida de alguma coisa, vocês me contem aqui nos comentários que eu explico certinho. E é isso, espero que eu não tenha enrolado muito, porque eu enrolo muito pra contar minhas histórias. É isso. Curtam, comentem, compartilhem, se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Um beijo, até a próxima.